Boa noite, alunos da Faculdade Pastoral Dantas. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Estamos iniciando a aula de patologia das funções. Importante disciplina, né, nesse semestre. E hoje eu pretendo ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, porque o semestre aí já são 2 meses de aula e precisamos, aí, através de trabalho, de prova, de algum grau de avaliação, poder saber como está aí o conhecimento dos meus alunos. Então, eu vou apresentar um vídeo, essa é a introdução da aula, a uma nova plataforma, uma inovação para estar dando aula. É importante a gente estar inovando, melhorando tecnologicamente para que vocês possam ter mais conhecimento e aprendizado. E a intenção da aula em EAD e vocês tenham aí todo material possível e toda a estrutura possível para poder acompanhar como se fosse em uma aula presencial, ou melhor, em uma aula presencial. Vou apresentar um vídeo de introdução, um vídeo muito legal, e a gente vai falando um pouco aí de patologia. Percebam, né, a construção, muito legal. Hoje nós vamos falar de fissuras causadas por movimentações térmicas, né? É o início do assunto. Vou dar uma leve introdução, e isso é de grande importância. Quando falamos, a nível de patologia, a gente sabe que é um problema patológico
ele se revela em forma de sintomas. Estes sintomas são levantados pelo profissional ou pelo engenheiro através de seus sentidos naturais, através de interrogatório dos envolvidos e através da análise de documentos pertinentes. O poder de resolução da vistoria do local, isto é possibilidade de permitir de um diagnóstico final, ele está relacionado com a manifestação do problema e com possibilidade de sua identificação e valorização pelo profissional em si. A vistoria, normalmente, ela é limitada pelos recursos dos sentidos humanos e permite apenas a observação macroscópica de um problema. Então, quando eu falo macro, né, é de uma visão aí ampla, né? Um considerável número de problemas apresentados pela sintomatologia são derivados de um diagnóstico final. Existem casos, no entanto, em que são necessários exames complementares, nos quais conceitualmente são ampliados os sentidos naturais do engenheiro através de meios físicos, químicos e até biológicos. Estou dando aqui um exemplo de parede 1, parede 2, um telhado, e aí a alteração, né, das reações térmicas, né? E é importante essa questão. Depois, enviando o slide para vocês, a gente vai estar aí dando uma ideia do que tem sido a disciplina na nível de fissura. Quando a gente obtém esses dados, né, o exemplo está dando na aula, né, falando sobre o telhado, em geração, essas coberturas elas estão mais expostas, né, às mudanças térmicas, e também as lajes estão sombreadas, né, sobre o efeito dos mesmos fenômenos, pois parte da energia calórica ela é absorvida pelas telhas e irradiada para a laje e aí vai. Então a ideia é mostrar aí como o grau de patologia. É uma inviabilização, uma isolação térmica. Você vê, ali tem um dilatador, material deformável, esse movimento. Tem ali junta deslizante e junta. Então vamos perceber nos exemplos, né? Ó, forro, laje, consolo e assim vai. Quando eu falo de trincas, né, os problemas patológicos que afetam os edifícios, as trincas são particularmente importantes porque é importante a gente conhecer o poder da resolução e das limitações do exame complementar, sabendo que eles provocam a não realização a uso de uma série de exames dispendiosos e demorados e frequentemente inúteis, né? Então, por outro lado, desconhecer a possibilidade do exame da vistoria em busca de resultados falsos em determinadas situações pode provocar um diagnóstico equivocado e permite a evolução do problema e reduz as possibilidades de resolução. Então, normalmente deve ser feito exames nessas fissuras, nessas trincas, ou exames complementares serão necessários quando os dados obtidos na vistoria da patologia e uma anamnese para buscar resultados, ou importante entender se a anamnese ela pode mostrar resultados insignificantes para a elaboração de um diagnóstico. Então, e falando um pouco a nível de medicina, o importante existem casos, no entanto, e os exames complementares devem ser feitos. É importante isso. São prescritos mesmo quando o diagnóstico está formulado, com o intuito de garantir a correção. Essas situações podem ocorrer quando se mostram aí consequências de um diagnóstico. Então, quando eu falo de exame, esses exames complementares, eles podem ser classificados em análise e ensaios em laboratório, ensaios em loco e análise e ensaios em laboratórios. Percebam. Então,
Falando da NBR 6120/80, H permanente, esse tipo de H é constituído pelo peso próprio da estrutura e de todos os seus elementos construtivos. H acidental, ela pode atuar sobre a estrutura de edificações em função do seu uso. Em alguns exemplos, né? Biblioteca, sala de leitura 2,5 kN/m², edificações residenciais, dormitório, sala, cozinha, banheiro, vai a norma pede 1,5 kN/m², e escolas, alas de máquinas e outros. Paredes de alvenaria, a gente pode falar como subsistema. As alvenarias são componentes construídos em obra pela união entre componentes de bloco, tijolo, argamassa e por outros meios vais. A união entre esses componentes, né, se faz através da ligação entre o elemento de ligação e a argamassa de um conjunto monolítico e pode ser de vedação ou estruturais. As vantagens, né, a facilidade, baixo custo, os componentes não são poluentes, são recicláveis. De desvantagem das alvenarias, baixa produtividade, necessita de revestimento sob tensão de textura lisa. Inúmeros fatores intervêm na resistência final de uma alvenaria. A esforço da compressão. Também é importante tais como resistência mecânica dos componentes de alvenaria, argamassa e assentamento, modos de deformação, poder de aderência e componentes assentados conjuntos de amarração. A resistência da parede da alvenaria não varia linearmente com a resistência do componente de alvenaria e nem com a resistência da argamassa. De forma geral, as fissuras e alvenarias arregadas axialmente começam a surgir muito antes de serem atingidas as limites de ruptura. As fissuras se manifestam nas alvenarias decorrentes de argas, são geralmente verticais, originadas da deformação transversal da argamassa de assentamento e dos próprios componentes. Em casos específicos, podem aparecer fissuras horizontais em decorrência do esmagamento da argamassa de assentamento ou da ruptura de componentes de alvenaria de baixa resistência à compressão. Aí um modelo, um exemplo, alvenaria, fissura vertical. Esse fato primordial na fissuração da alvenaria é a presença de aberturas de portas e janelas. Os vértices ocorre acentuada aceleração de tensões. As fissuras nas aberturas são combatidas pela unção de vigas sobre as aberturas, sobre as aberturas contra as vergas. Tá, e o exemplo, o modelo, uma porta, uma esquadria e assim vamos. A aplicação de argas concentradas nas alvenarias sem o emprego de dispositivos adequados para a distribuição de tensões podem gerar o aparecimento de trincas inclinadas a partir do ponto de aplicação da arga. Ali um exemplo, a tesoura apoiada em cima diretamente na alvenaria seria ali o processo de fissura e trinca. Parte 2, a gente está iniciando mais uma parte da disciplina, patologia das funções. Componentes com concreto armado, a atuação de carregamento previsto ou não em projeto, ele pode produzir a fissuração de componentes de concreto armado, sem isso signifique necessariamente ruptura ou estabilidade dos componentes. A ocorrência de fissuras no componente de concreto armado, ele provoca a distribuição de tensões ao longo do componente fissurado e nos componentes vizinhos. Um exemplo, vista da diagonal em laje de teto de quarto originado em subdimensionamento da armadura. Você vê? Um outro exemplo, importante. Um outro exemplo, você vê, superdimensionamento. Ó, viga, pilar,